Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre uma obra para quem deseja compreender a escola como espaço de transformação social. O livro Organização e Gestão da Escola, Teoria e Prática. O livro é um pouco extenso, então eu vou dividir ele em uma parte e a segunda parte, tá? Então a primeira parte eu vou fazer da introdução até o capítulo 7. E a segunda parte, que sai nos próximos dias, vou do capítulo 8 até o 13, que é final, e ainda vou responder algumas questões das provas do mérito, tá? De provas do mérito. Eu sou fã, eu já falei, né, de todos esses vídeos que eu postei, o livro do Lino de Macedo, né, que é Ensaios Pedagógicos, Como Construir uma Escola para Todos. Esse livro também é um livro que eu gosto muito, até porque eu gosto muito do José Carlos Libani, eu acho que ele é um dos melhores escritores da educação. E não é só uma leitura teórica, ele é um convite à reflexão profunda sobre as questões, caminhos que a gestão democrática trouxe para a escola, que foi da última aula, né? Como eu coloquei, que a partir da década de 90 a gente tem essa leitura de gestão democrática, e da função social da escola. E eu vou além, hoje a escola ela é uma comunidade social de aprendizagem. Então, a escola se reinventou, muitos podem achar que foi para pior, mas é o que está posto. Então, a questão da função social cada vez mais presente e o papel ativo nosso de educadores nesta construção de educação mais justa e participativa, tá? Então, essa aula a gente vai falar todos esses assuntos, vamos explorar tudo isso. E essa conversa crítica, ela vai trazer uma base sólida que é o livro dele, e um olhar muito sensível para todos os desafios e possibilidades da educação contemporânea. Então, assim como nos lembra o Libânio, a gestão escolar é indissociável do compromisso com a qualidade social da educação. Vamos lá? Antes de começar, eu queria agradecer aos 553 inscritos do canal. Estamos crescendo, isso me enche de motivação para continuar produzindo conteúdos com muito carinho, responsabilidade e propósito, tá? Se você ainda não faz parte, se inscreva no canal, vem com a gente para essa jornada. Bom, esse livro, antes de começar, ele foi publicado em 2001 pela editora Loyola. Ele tem 176 páginas e 13 capítulos, tá? Antes de começar, eu só queria dizer assim, quem é Luiz Carlos Libani? Eu sei que a maioria das pessoas, né, principalmente diretores e supervisores, pessoas que estão na gestão, coordenadores, conhece, já leu coisas dele, porque ele está em todas as provas e concursos de educação. Ele é um dos mais influentes educadores e pedagogos brasileiros contemporâneos. Sua trajetória é marcada por uma profunda contribuição à formação de professores. Eu vou falar de uma frase dele no meio da aula, especificamente o capítulo 4, que é muito fundamental, acho que tem que ficar gravado na nossa mente. Porque, assim, ele contribui muito para a formação de professores, algo que eu me dediquei durante 8 anos, né? Eu dava aquele curso para professores ingressantes da rede estadual. Então, assim, por isso que eu gosto do Lino de Macedo, do Libânio, porque eles contribuem muito. E uma reflexão crítica, né, sobre a escola, a decisão como direito social. A educação tem que ser um direito social. Quando eu nego a educação, eu estou negando um direito. Ele é formado em filosofia, por isso que também me solidarizo, porque eu sou da área de história, e ele é pós-doutor em educação. Então, formado em filosofia, pós-doutor em educação, autor de diversas obras adotadas nacionalmente em curso de licenciatura, pedagogia, provas e concursos. Então, assim, não tenho mais o que dizer do que vocês têm que ficar aqui na aula porque é fundamental. Então, o capítulo 1, ele traz a escola como uma organização de trabalho e lugar de aprendizagem do professor. Então, veja que interessante. É o nosso locus de trabalho, mas é um lugar de aprendizagem também. Então, se a gente pensar na formação do professor, né, que vem ao longo do tempo refletindo sobre sua prática e vendo que a sala de aula realmente é um grande laboratório, então a escola não é apenas um espaço físico, mas é uma organização social complexa e com finalidades educacionais.
Então a gente não pode ficar inocente, achando, nossa, eu vou lá ser um professor, é meu lugar de trabalho. Não, é um lugar que eu também aprendo. Então, assim, e essa aprendizagem, às vezes, as duras penas hoje. Por quê? Porque nós temos vários agentes envolvidos, não é só o professor ou o aluno. É o professor, o aluno, a família, o gestor, a comunidade. Então, ela está inserida num contexto político, né, que é aquele background que a gente fala para fazer o PPP, que ele também cita aqui no livro, de todo o contexto político, econômico e cultural. Então, o funcionamento da escola depende de normas, rotinas, relações de poder com objetivos próprios. Então, assim, com relação à formação humana e cidadã. Então, que formação humana eu estou garantindo para aquele local do meu trabalho? Então, o trabalho na escola, ele se organiza como um espaço de trabalho coletivo. Então, é uma ilusão achar que o nosso trabalho, eu faço lá o meu trabalho individualmente, fecho a minha porta e tudo bem. Não. Então, quem escolhe ser professor sabe que as relações pessoais, elas fazem parte da rotina. Então, assim, é um espaço coletivo e o processo educativo, ele só se constrói na interação entre professor e aluno. Então, por que é um lugar de aprendizagem? Porque o papel do professor, ele está entrelaçado nessa interação. E o professor, óbvio, né? Todo mundo já ouviu isso, não é mais um mero transmissor de conteúdos. Ele é um mediador, ele é um formador, é um agente de transformação. Eu sempre penso assim, o que eu posso fazer? Eu posso enterrar meu aluno, né? Dar umas marteladas para ele se afundar, ou uma catapulta para ele seguir a vida. Então eu sempre pensei nisso. Eu quero que ele tenha vida, tenha um mundo para ele. Então, assim, o professor ele não pode ser inocente e achar que a tarefa docente só envolve uma questão pedagógica. Não. É pedagógico, é propedêutica, mas ela envolve toda a questão de planejamento, avaliação, trabalho pedagógico em equipe, participação em conselhos e gestão. Então, a gente faz parte do todo. É muito comum, quem nunca participou de gestão, supervisão, achar que lá a grama do vizinho é mais verde, lá é mais fácil. E quando vem para o outro lado, percebe como tudo tem que se entrelaçar. Todos nós dependemos, né? E a escola tem que ser vista como um ambiente de formação continuada. Então, a escola aprende na prática com os colegas, com os alunos, por meio da reflexão. Então, ouvir o meu colega é parte importante do meu trabalho. Me aconselhar. Desde que cheguei na supervisão e agora no Conselho Estadual, eu percebo cada vez mais que aquela base que eu fiz com os meus colegas na escola me trouxe a ser essa profissional de que entende que a reflexão e a gente aprende muito mais com o outro do que muitas vezes com nós mesmos. Ou para não seguir o que o outro faz, ou porque o outro realmente está conseguindo avançar nos desafios que muitas vezes a gente não consegue avançar. E a nossa formação não termina com a graduação, ela se dá no cotidiano escolar em processos coletivos e colaborativos, tá? Então, a formação na e pela prática. Então, a Libana ele vai propor que só se consegue realmente entender a escola como um lugar de aprendizagem para o professor quando a gente fortalece a formação contínua na própria escola. Então, integra teoria e prática. Não existe teoria sem prática e nem prática sem teoria. Então, destaca essa importância da reflexão crítica, da reflexão do nosso trabalho. Não podemos repetir erros, não podemos repetir aquilo que já fazemos há anos sem refletir se está dando certo ou não. Então, fazer essa pesquisação é uma estratégia muito importante para desenvolvimento profissional, tá? Então, esse é um grande desafio. Por quê? Porque a gente enfrenta limites estruturais, que é falta de recursos, né? Dependendo da região que você está. Burocracia, que é algo péssimo, que eu já falei em alguns vídeos, que a gente precisa lutar muito contra a burocracia, porque ela é um limite estrutural péssimo que atrapalha o nosso trabalho, e a fragmentação do currículo, né? Lá no conselho a gente discute muito isso, que às vezes a gente não precisa nem mudar o currículo, mas tem que investir no professor. Então, o problema não está no currículo, está na base, está no professor, na formação do professor. Porque um currículo muitas vezes pode não ser o melhor, mas se você tem um bom profissional, um bom professor, esse currículo não fica fragmentado. Então, assim, a gente precisa construir uma cultura de cooperação, de participação e promover a gestão democrática, que é algo que a gente sempre quer. E aí a frase desse capítulo
A prática docente é ao mesmo tempo lugar de ensino e de aprendizagem profissional. Então, assim, entender que o professor nunca vai parar de aprender, que aquela base que ele teve na faculdade, né, a formação inicial, ela é algo como se fosse um início, um start para a gente continuar sempre aprendendo, tá? E aí a gente vem para o capítulo 2, que é uma escola para novos tempos. Então, eu tenho falado essa frase desde que eu fui no podcast fevereiro do canal Aprender a Vida Inteira, da Silmara Casadei, que eu espero que ela venha aqui no canal fazer uma live comigo sobre gestão, porque eu entendo que ela é uma das maiores diretoras que eu já conheci. Então, vamos ver se a gente consegue ajeitar as agendas. Então, assim, eu falei, né, que a gente tem professores formados no século XIX, com práticas de formados no século XX, com práticas de XIX com alunos de 21. Então, assim, a gente vive numa era marcada por transformações super aceleradas. Então, novas tecnologias, diversidade cultural, globalização, que desde que eu era aluna já se falava. Então, quer dizer, não é tão novo. Novas formas de comunicação e informação digital, né? A TIDS. Então, o mundo do trabalho também mudou rapidamente, exigindo novas competências. Toda hora ficou assim, nós vamos ser substituídos por IA. Nossa, que ótimo, então venha logo, né? Então, assim, criatividade, flexibilidade, autonomia, colaboração tem que estar dentro da escola, são as novas competências. Então, a escola, portanto, não pode permanecer presa a modelos tradicionais. Ela tem que se reinventar o tempo todo, que senão ela não vai continuar relevante. Então, toda vez que eu ouço, a escola vai acabar, o professor vai ser substituído, eu penso, será que a gente ainda é relevante? Será que a escola é importante? É um lugar realmente de aprendizagem? Então, assim, a gente precisa estar dentro da transformação. O professor precisa entender que a missão da escola, na atualidade, não é mais a missão do passado, que era de transmissora de conhecimento, de conteúdos. E hoje a gente pensa, qual é a nossa missão? Formar cidadãos críticos. Então, assim, capazes de atuar numa sociedade democrática. Então, a escola, ela deve garantir a todos o direito à aprendizagem. Todos. Então, não posso dizer, eu não sou capaz de ensinar para esse aluno, não. Se eu não sei, eu vou aprender, eu vou buscar meios para que esse aluno aprenda. Só assim que eu vou valorizar a diversidade, a equidade e a inclusão. Então, a educação precisa ter sentido para a vida dos estudantes. Então, eu preciso perguntar para o meu cliente lá. Por que vocês não gostam de vir para a escola? Por que vocês não gostam da aula? O professor tem que parar com esse medo de receber crítica. E aí, a partir disso, dessa escola que tem sentido para os alunos, articular conhecimento, realidade e projeto de vida. Diferentemente de dizer assim, você tem que vir à escola. Ok, isso é uma regra que a gente até falou na live, né, do caos da maternidade, do acompanhamento escolar, que tem aqui no canal. Não é a regra, é dizer assim, quando ele vem, o que eu posso propor para que ele tenha sentido em estar aqui? Então, essas novas demandas para a escola, ela vai garantir a permanência e o sucesso escolar. Então, a escola deve assumir esse compromisso ético e social com os estudantes, principalmente das camadas populares, que são os que mais precisam da escola. Então, assim, enfrentar desafios como evasão, desigualdade, educacionais, não só sociais, desigualdades de aprendizagem, que os alunos, né, estão numa série, mas com conhecimento muito abaixo daquele ano e série que eles deveriam estar, desmotivação, então o aluno muitas vezes trabalhador, violência escolar que a gente está tendo demais, então a criança sofre bullying, sofre discriminação dentro do ambiente escolar. Então, essa escola tradicional, ela já não responde às nossas necessidades do século XXI. Então, é necessário um novo modelo, sim, de gestão democrática, de autonomia pedagógica, de currículo contextualizado, da participação da comunidade, de interdisciplinaridade, metodologias ativas, que eu também quero fazer uma aula sobre metodologias ativas. Então, assim, o papel do professor nesses novos tempos, ele é um intelectual. Olha, eu acho o máximo a gente fazer parte de uma elite, que não deveria. A intelectualidade deveria ser para todos, mas infelizmente ainda não é. Então ele tem que ser um intelectual crítico, mediador, pesquisador da prática. Eu não consigo ver professor conformado, aceitando fake news sem pesquisar, reproduzindo padrões. Então, assim, o professor ele tem que ser
esse intelectual crítico. Então, ele tem que desenvolver na sala de aula práticas pedagógicas que estimulem o pensamento crítico. Então, por exemplo, eu falo que o meu aluno tem que ser um cidadão crítico. Aí ele chega atrasado. Eu boto ele para fora sem questionar. Não, vamos entender o que aconteceu. Não, realmente, que você atrasou, você não deve entrar. Desculpa, eu coloquei formação cidadã. Não, tá certo. É, né, cidadão, né? Formação cidadã. E você tem que colocar na prática também situações éticas. Então, assim, essa formação crítica, intelectual crítica, tem que fazer parte da responsabilidade do protagonismo juvenil. Então, tudo isso para desenvolver essa relação com o aluno, tá? Então, assim, superar essas resistências, que muitas vezes são essas coisas de autoritarismo, burocratização e práticas tradicionais que não cabem mais dentro da gestão escolar como realidade social. Então, assim, uma escola inclusiva, democrática e transformadora, nós temos que construir, todos nós, é uma sociedade em constante mutação. E aí a frase do capítulo 2 é: a escola precisa compreender seu tempo para educar além dele. Então, assim, dizer que eu não entendo esse tempo, eu não entendo essa geração, você já está para trás para o Libânio. Porque o Libânio o educador é para além. Então, a gente já tem que estar pensando 2050, 2060, como que é? Porque eu lembro dos meus professores, quando eu estudei na década de 80 e terminei o terceiro colegial, 1990 exatamente. Então eu vivi realmente a década de 80 na sala de aula, mas a maioria dos meus professores, por isso que eu fazia história, professor de história, geografia, eles já viviam além do tempo, eles falavam várias coisas que estão acontecendo agora. Dessa questão da natureza tá toda destruída, da falta de água, do clima horrível e descontrolado, dos vendavais, chuvas e tudo. Então, assim, a escola precisa compreender que não é pensar agora, ela vai além. Então, imagina se a gente não entende nem o agora, como que eu vou além? Então, não dá para aceitar, gente. Por favor, leiam um livro, reflitam aqui na aula. Eu preciso estar além do meu tempo. E aí, o capítulo 3 ele vai trazer buscando a qualidade social no ensino. Então, qualidade social vai muito além do desempenho. Não vamos entrar no mérito, plataformas, avaliações externas, que eu já tenho aqui algumas aulas sobre avaliações externas, mas vamos focar aqui no livro do Libânio. Libânio, ele fala que qualidade não se mede apenas por índices de aprovação, notas, desempenho e avaliações externas. Isso é um indicador. Não vamos jogar fora, mas nós estamos falando de qualidade de ensino na questão social. Então, qualidade social, o que ela pressupõe? Equidade, que se alguém aqui nunca escutou essa palavra, mas acredito que a maioria já, a equidade ela vai além da igualdade, porque ela traz para cada um segundo a sua necessidade, como uma prática de alteridade, garantindo a justiça social. Né? Então, justiça social e formação cidadã, que é o nosso compromisso. Então, a escola não pode reproduzir desigualdade. Então, assim, quando eu vejo um professor reprovando, sem realmente entender qual que é o processo que aquela criança não está aprendendo, por que aquela criança está faltando, eu sou um reprodutor de desigualdades sociais. Eu, um professor intelectual. Então, assim, a gente precisa enfrentar com políticas pedagógicas intencionais. Eu falei, eu quero que essa criança avance. Eu não vou fazer uma profecia autorrealizadora, eu quero que ele avance. Porque a profecia autorrealizadora fala, esse aluno não vai dar certo, ele não dá. Então, assim, essas dimensões de qualidade social, ela vem com acesso e garantia de permanência e aprendizagem. Então, eu valorizo o diferente e eu vou estudar, procurar estudar para ensinar o diferente. Então, assim, eu não vou ensinar só para um aluno que aprende, eu quero ensinar para o aluno que não aprende. E muito para os estudantes em situação de vulnerabilidade. Quanto eu vejo mais um aluno vulnerável, sem família, sem acompanhamento, sem comida, sem dinheiro, sem situação de moradia, eu vou dar mais atenção para ele. É ele que precisa mais de mim. E a participação da comunidade escolar nas decisões. Então, assim, garantir que realmente o conselho de escola, a PM, os colegiados, o grêmio, realmente sejam atuantes. E aí, para a gente garantir o direito ao saber, à cultura, à linguagem escolar, a gente tem que ser o primeiro a combater preconceitos e práticas excludentes. Então, uma decepção é ver pessoas ainda com pensamentos muito aquém do seu tempo, não além do seu tempo, né?
Então, assim, a gente tem que desenvolver projetos pedagógicos. Se você percebe que esse é um problema na sua escola, para ser comprometido com a inclusão. E aí nós temos reflexões para a gente debater muitas vezes coisas em sala de aula, né? Então a gente pode trazer práticas para dentro da escola para trazer a justiça social, ver quais são os obstáculos que ainda não garantem a equidade na minha escola, né? E aí a gente tem uma frase do Libânio que é: a qualidade social do ensino exige um compromisso ético com a equidade e a justiça social, superando a visão restrita de desempenho escolar. Então, assim, a escola é, sim, um lugar de ensino, mas, como eu disse, é uma comunidade social de aprendizagem. Então, o social, ele vem antes, que é a inclusão do meu aluno no processo educacional. Eu não estou fazendo de conta que ele está aprendendo e ele fazendo de conta que está... Desculpa, eu não estou fazendo de conta que eu estou ensinando e ele aprendendo. Eu realmente estou comprometida. E aí o capítulo 4, ele fala a identidade dos professores e o desenvolvimento de competências. Então já vai avançando mais profundo para uma construção da identidade docente, que é o que o Libânio quer. Por isso que ele é realmente sempre muito citado, porque ele é muito comprometido com essa busca de identidade profissional. Então, assim, quem é o professor, né? Existe um senso comum. Então, a gente precisa lutar mesmo, né? Batalhar contra esse senso comum e se dar valor, se empoderar, deixar de ser refém, né? Aceitar esse lugar que colocaram o professor de refém, de coitado. E a gente precisa fazer uma identidade profissional do professor que deve ser construída no entrelaçamento entre formação, então a minha base é muito importante. Eu não tive uma base boa. Então você vai ter que cada vez mais focar na continuada. Então eu não tive a inicial, mas eu foco na continuada, na minha prática, então refletir o tempo todo, e contexto social. Eu falo que eu vou depois, quando chegar a mil inscritos no canal, estamos mais da metade do caminho, vou contar um pouco da minha trajetória, né? E mostrar um pouquinho como tudo isso faz muito sentido, né? Porque eu acho muito vazio e demagogo a pessoa falar daquilo que ela não vive, né? Então, quem me conhece sabe que eu vivo tudo isso, né? E eu acho que é muito importante o professor se dar valor. Nós precisamos nos dar valor para que os alunos, a família, a comunidade e o governo nos dê valor. E isso tudo envolve valores éticos. Então, quando eu falo que eu não deixo de ser professora em nenhum momento, não é que eu sou workaholic, que eu trabalho sem parar. Não, eu tenho vida fora das escolas, fora do trabalho. Mas os meus valores éticos, os meus saberes, eles estão muito relacionados a quem eu sou. Então, essa identidade, ela está muito ligada a ler sempre, a estudar sempre, a buscar ser um profissional melhor, independente de cobrança. Porque isso é uma mentalidade muito capitalista, de que você tem que ser cobrado, né, escravizado, com um chicote nas suas costas para que você dê o seu melhor. Então, o professor precisa ter, claro, condições de trabalho, porque a gente tem uma precarização da carreira, que afeta, claro, diretamente o desenvolvimento profissional da nossa identidade. Então, às vezes aparece orquestrado isso, né? Eu dou condições ruins para que as pessoas não se sintam valorizados. Porque parece que você está num círculo vicioso de salário, de mal formação, de condições que não são dignas, e aí você não consegue se valorizar. Só que a gente tem que ir contra a maré. Então, assim, como eu vou contra a maré? A partir do momento que eu desenvolvo competências essenciais como professor. Então, eu sei avaliar, eu sei ensinar, eu sei planejar. O artigo 3 da LDB ele é fundamental, porque ele diz lá, no inciso 3, zelar pela aprendizagem. Então, o professor, hoje o compromisso dele não termina em ensinar. O compromisso dele, zelar pela aprendizagem, é cuidar se o aluno aprendeu. Então, a minha tarefa só termina quando o aluno aprendeu. Não é minha só responsabilidade, mas a minha responsabilidade vai até quando o aluno aprende. E aí a gente tem uma escuta ativa, empatia, que é uma palavra que está na moda, que não é se colocar no lugar do outro, porque ninguém consegue exatamente, até tendo o mesmo problema, se colocar no lugar do outro, porque cada um reage de um jeito uma situação. Mas é falar para a pessoa, eu tenho um olhar junto com você, então eu estou do seu lado para te ajudar. E de justiça social. Se eu sou uma pessoa rica,
eu não vou ter consciência de classe, mas eu posso ter consciência social. E se eu não sou rico, porque a maioria das pessoas que vêm para a educação não são ricos. Então eu tenho, além de consciência de classe, eu tenho que ter consciência social. Eu não posso ser feliz, eu não posso viver numa sociedade que vê o outro, né? Que nem agora eu tô lá na Praça da República, na Secretaria de Educação, todo dia é só abrir a janela. Eu tô vendo ali um monte de morador de rua, de quarta e sexta eles levam lanche, né? Levam coisas para os cachorros. Eu não posso deixar de me comover com isso, de ver que pessoas não interessam. Muita gente fala, não são esforçados. Não é isso. Empatia é olhar o outro sem julgamento, né? É a compaixão. O professor precisa ter isso, gente. Porque ele é alguém que é um crítico reflexivo o tempo todo, né? Então, o diálogo entre teoria e prática. Então, assim, eu leio lá sobre o mundo, sobre a sociedade, e eu tô vendo ali na minha frente, tudo ali acontecendo. Então, assim, como eu vou ter identidade profissional, como eu posso desenvolver uma competência para os desafios atuais? Como eu posso crescer profissionalmente, ser um profissional melhor, apesar de toda a situação muitas vezes precária, né? E aí, eu queria só colocar aqui uma questão que eu falei para vocês, que é, eu vou pegar aqui a parte do livro, que eu tenho um livro aqui, que o professor é um profissional cuja atividade principal é o ensino. Só que nós temos uma diferenciação muito legal no capítulo 4, que eu falei para vocês que é o que eu mais gosto, é a parte que eu mais gosto do livro. Eu tenho até foto dessa parte do livro no meu celular para sempre lembrar, que é, nós temos a profissionalização docente, que é o que se refere às condições ideais que venham a garantir o exercício profissional de qualidade. Então, assim, em condições ideais, o que seria? Ter uma formação inicial boa, continuar com a formação continuada, ter uma remuneração compatível, ter condições de trabalho, quer dizer, então, profissionalização docente é quando casa a minha condição ideal, entendeu? Então, eu tenho tudo isso. O profissionalismo docente, ele é o quê? Ele vai se referir ao desempenho competente e comprometido com direitos e deveres e responsabilidades. Então, assim, na prática, é ter domínio de todo o método de ensino, de se dedicar, de ter um projeto político-pedagógico que tenha um rigor no preparo, no seu estudo. Então, assim, quando as duas noções apresentadas, então profissionalização e profissionalismo, se completam, se complementam, então assim, o profissional, profissionalismo tá junto com a profissionalização, a gente tem tudo. Só que o que a gente tem hoje? A gente tem profissionais, mas que não estão com uma condição ideal de profissionalismo. Por quê? Porque está despreparado, está recebendo salário baixo, não tem condições. A gente tem muitos, a Secretaria de Educação é das que mais tem pessoas com estresse, com depressão, com burnout. Por quê? Porque a gente chega numa sala de aula que a gente idealiza e a gente não tem um aluno ideal, a gente não tem uma situação ideal, a gente tem uma situação real. Então, isso tudo atrapalha muito o profissionalismo. E as duas coisas tinham que andar juntas. Então, o Libânio, ele tem um capítulo todo aí, no capítulo 4, que ele fala disso. Então, assim, a conquista de profissionalidade supõe a profissionalização e o profissionalismo. Então, eu ser um profissional de educação só me garante se eu tiver a profissionalização e o profissionalismo. Parece estranho, mas leiam, se aprofunde. Vocês vão gostar disso. Eu achei, para mim, é a melhor parte do livro. Claro, o livro todo é muito bom, mas é bem interessante. E aí, ele vai falar dessa frase do livro, né, do capítulo 4, que é: o professor é um trabalhador da cultura, é um mediador entre o conhecimento sistematizado e a construção da cidadania. Então, assim, não fujam do papel de mediador. O papel de mediador é muito importante, porque ele faz a mediação entre o mundo, o aluno e o conhecimento. Então, é a transposição didática, né, que a gente já estudou isso bastante na licenciatura. E nós somos esse professor, esse profissional. Aí o capítulo 5, ele vai falar dos conceitos da organização, gestão, participação e cultura organizacional.
Então, a escola é uma instituição que tem uma finalidade clara. Só que a gente vai, apesar da finalidade clara, você vai ter que ter planejamento, divisão de tarefas, então cada um tem o seu papel e vai ter que articular, claro, cada segmento. Então, assim, Libânio, ele diferencia a gestão, que é voltada para mediação pedagógica e relações humanas, da administração. Ele faz essa separação, tudo que a gente não quer muito, a gente quer que a gestão esteja bem junto com a parte burocrática. Então, assim, o diretor hoje tem que ter um papel pedagógico, só que ele coloca a realidade. Então, assim, gestão escolar mais do que administração. Então, ele fala isso. Então, assim, líder de verdade tem que estar voltado para mediação pedagógica e relações humanas, que é o novo conceito da década de 90 de gestão. Então, assim, tem que ser uma gestão democrática, tem que ser uma gestão participativa e focada na aprendizagem. Não é um mero executor que está lá dentro da sua sala, o diretor nem anda pela escola, não conhece os alunos, isso não existe. Então, essa cultura, esse clima escolar, ele já valoriza isso muito. Então, assim, ele tem conjuntos de valores e hábitos que influenciam muito o modo como a escola funciona. Então, a escola ela vai ter uma cultura própria, ela tem um clima que todo mundo sabe se a escola é acolhedora, se ela facilita ou dificulta mudanças, se ela é aberta a inovações, né? A participação, transparência do controle social, e tudo isso é um processo, né, gente? É óbvio que uma escola não vira de um dia para o outro de burocrática para democrática. Então, assim, você que é um diretor, um gestor que quer realmente fazer essa mudança, saiba que é um processo. E você precisa estudar muito, ler muito para entender como esse processo se dá. E aí, a escola, ela favorece toda essa discussão, ela favorece as decisões pedagógicas? Muitas vezes não. Então, a gestão escolar, a frase é muito importante, deve estar centrada na ação pedagógica e ser premiada pela participação coletiva, garantindo a construção de uma cultura democrática na escola. Você nunca vai ter uma escola realmente democrática, com clima acolhedor, se as famílias não participam, se os alunos não participam, se os professores não podem ter vez e voz, tá? Então, se você não está proposto a ouvir o outro, a sua escola não vai ser uma escola com gestão democrática, que isso é o princípio, né? E aí o capítulo 6, ele fala do sistema de organização e gestão da escola. Então, a escola é um sistema organizado, que tem subsistemas interdependentes, né, pedagógico, administrativo e relacional, mas tem que agir de forma a funcionar integrada. Então, a gente articula meios, pessoas e objetivos, desculpa. E aí, sua eficiência vai depender do equilíbrio entre esses processos. Então, articular a estrutura, que é organização escolar, com o seu maior objetivo. Qual é o maior objetivo da escola? A formação integral dos estudantes. Então, assim, as funções administrativas, então, assim, secretaria, coordenação, direção, devem apoiar o trabalho pedagógico, não burocratizar. Então, se numa reunião pedagógica, num conselho de escola, na hora que estão passando notas, fazendo, né, as notas finais, percebe-se que algo não tem necessidade, que é só burocrático, só mais do mesmo, a gente tem que tirar. Então, assim, ser um gestor que está aberto à mudança, na mudança e para a mudança. Então, assim, que é o Francisco Ibernon, né, tem esse livrinho. Então, a gente se formar na mudança e para a mudança. Então, o planejamento escolar não é uma coisa técnica só, ela é política, porque a gente vai refletir sobre as finalidades sociais da educação. Então, envolver metas, estratégias e avaliações. E outra coisa, requer um diagnóstico da escola, da prioridade, de o que as pessoas que estão naquela escola esperam. E aí a coordenação pedagógica e a direção escolar têm um papel muito estratégico. Eu fui coordenadora em 2002 e ainda a gente era escolhido pelo conselho de escola, né? Não tinha o coordenador que trabalhava 40 horas, eu trabalhava no noturno. E eu acho super legal ser escolhida pelo conselho de escola, porque era além do diretor, era além do olhar só dentro da escola, eram todos. Não que hoje não seja bom, porque também o coordenador ele tem que estar ali afinado com a direção, senão não vai para frente. Mas era um momento de diálogo, de cooperação e inovação, né? Então, ter essa direção como um líder pedagógico e não só um gestor administrativo,
ele avança muito nas questões pedagógicas, né? E aí as avaliações institucionais, elas devem estar focadas na melhoria contínua. Então, assim, quando você percebe a maioria dos seus alunos está abaixo do básico, né, que é os alunos que estão insuficientes para a série ano que eles estão inseridos, ou ele está no básico, que é conhecimento mínimos para a série ano que eles estão inseridos, não estão no adequados e nem no avançados, a gente percebe que não existe coerência entre os objetivos da escola e os resultados que são alcançados. Então, assim, precisa refletir sobre isso e entender que é muito mais profundo tudo isso, tá? E aí a frase desse capítulo é: a organização da escola deve estar subordinada à função educativa que ela exerce, não podendo ser reduzida a procedimentos administrativos e burocráticos. Então, assim, quando eu termino meu dia só fazendo coisas burocráticas, realmente a gente está reduzindo o valor e o papel da escola, né? A gente precisa lutar contra isso. Pode ser que às vezes a gente não consiga sair disso, mas precisamos ter claro que a gente precisa lutar contra isso. O capítulo 7, que é o último dessa primeira parte, ele fala de princípios e características da gestão escolar participativa. Então, assim, para Libânio, a prática democrática, ela vai reconhecer a escola como um espaço público que valoriza a coparticipação de todos os sujeitos escolares nas decisões. Eu lembro quando eu dava aula de história que eu falava as diferenças entre comunidade. Então, eu falava da comunidade pública, privada. E aí eu falava, não é porque é público que todo mundo vai mandar e faz o que quer. Então, é público, é de todos. Mas tem alguém ali gerindo aquilo, não é uma bagunça, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas não sabem participar, os pais não sabem participar, querem que a opinião deles seja a única, e não. Então, assim, a gente tem que entender que a escola é um lugar de ensinar também as pessoas a participarem. Então, a escola ela tem que ser um lugar onde que as pessoas aprendem e aprendem a pensar, aprendem a participar, aprendem a decidir juntos, com respeito, né? Então, ensinar o outro que ele precisa ter uma escutativa, ouvir quando o outro está falando, que é muito mais importante ouvir do que falar em alguns momentos. Porque eu ouvindo, eu estou aprendendo. Quando eu falo, eu não estou aprendendo nada. O que eu falo, eu já aprendi. Então, assim, a gestão participativa, ela está muito focada na democracia, que é não apenas um direito só de votar, mas uma vivência realmente cotidiana na escola. Então, não é só chamar o pai para votação. A autonomia, que é tomar decisões coletivas dentro da legislação, claro, mas com foco na identidade da escola. Uma responsabilidade coletiva, né, que é uma ação conjunta, e uma transparência, um diálogo e um compromisso com a aprendizagem de todos. E aí veio uma parte que parece burocrática, mas não é, que é o PPP. Então, o projeto político-pedagógico, ele tem que ser elaborado por conselheiros escolares ativos. Então, gente que realmente conhece a escola. Por isso que eu ensino os meus colegiados a participarem. Por quê? Porque quando a gente precisa discutir um PPP, as pessoas estão muito acostumadas a participar de assembleia, de reunião, de fóruns com escuta real. Então, esse planejamento participativo, ele vai gerir ali na hora de um conflito, de alguém discordar, numa mediação democrática, né? Então, a gente precisa romper com modelos autoritários, centralizadores, diretores, e superar a desinformação e a apatia pela formação continuada, pela empatia, para que todo mundo saiba participar. Então, assim, ser um líder pedagógico, mediador, não ser um chefe, ter diálogo, criar um clima acolhedor, para que todo mundo realmente possa aprender. E a gente chega ao final aqui com a frase: a gestão democrática exige a criação de espaços coletivos de decisão, onde os sujeitos escolares se reconhecem como partícipes e corresponsáveis pela qualidade. Então, assim, quando um aluno fala, essa escola é ruim, então eu digo, todos nós fazemos parte dessa escola, nós somos corresponsáveis. E na próxima aula eu vou falar a frase que eu mais gosto do livro de Libânio. Então eu falei que o capítulo 4 era o capítulo que eu mais gostava, e eu deixei para a parte 2 a frase do livro que eu mais gosto, tá? Então chega lá no slide. Desculpa. Chegamos ao final da primeira parte, nossa aula do livro Organização e Gestão da Escola de José Carlos Libânio.
Até essa parte, né, do capítulo 7, vimos que a escola é muito mais que um espaço físico, ela é uma organização viva, com práticas, relações e desafios complexos, tá? Falamos da escola como lugar de aprendizagem para o professor, acho que é muito importante isso. A gente tem que se adaptar aos novos tempos, ir além, na verdade, desse tempo, com o compromisso de justiça social e inclusão. Então, esses primeiros capítulos nos ajudam a repensar o nosso papel como educadores e, o mais importante, reforçam que a educação é sempre um projeto coletivo e transformador. Então, até a próxima, espero vocês na parte 2. Tchau!